A lição da semana passada, vimos sobre um momento em que o pecado trouxe uma série de consequências. Dentre as consequências que o pecado trouxe ao mundo, foi o rompimento entre o Criador e a criatura. E Deus, para que o ser humano pudesse conhecê-lo, Deus ele teve que fazer uma promessa. Ele teve que enviar alguém para restabelecer esta relação que um dia fora rompida por causa do pecado. Hoje estamos estudando o tema O Início do Altar. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 3, eu quero ler com vocês os versículos 16 ao 24. Gênesis, capítulo 3, versículos 16 ao 24, que diz: A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Quando você analisa tanto o texto que nós acabamos de ler, quanto a tirinha, nós podemos perceber o início da restauração do altar de adoração. E em que momento Deus restaura aquilo que havia sido rompido? No exato momento em que Deus traz um animal. Porque Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 14, diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais do rebanho, entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, no versículo 21, após Deus ter feito a promessa de que da descendência da mulher, ela só poderia esmagar a cabeça da serpente, por causa daquele que viria por meio da descendência da mulher. No versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. De acordo com a revelação profética,
nos revela que Deus trouxe diante do homem e da mulher um animal. E Deus ofereceu aquele animal em sacrifício. E Deus faz questão de tirar as roupas que o ser humano havia feito, ou seja, roupas de figueira, e Deus pôs sobre o homem e a mulher roupas de animal. Ou seja, é Deus tirando a justiça do homem para pôr a sua justiça no homem. É Deus restaurando o altar de adoração. Ou seja, por meio deste ato, nós podemos encontrar a graça de Deus. E quando nós nos deparamos com a graça de Deus, nós podemos perceber que esta graça inaugura o altar de sacrifício nas Escrituras. Por isso que não devemos impor sobre nós justiça própria. Por quê? Porque a justiça do homem é falha. O homem não tem como se salvar ou oferecer uma adoração pura diante de Deus, a não ser que a graça de Deus atue no pecador. E a lição na parte de segunda-feira vai tratar um pouco sobre essas roupas. Porque Adão e Eva, eles romperam o elo de ligação que eles tinham com Deus. E por haver esse rompimento, eles sentiram vergonha e a Bíblia diz que o medo dominou eles. O medo dominou. O pavor havia dominado o primeiro casal, ao ponto que eles se esconderam de Deus. Eles tiveram medo da morte eterna. Mas a Bíblia diz que o homem, por causa do pecado, ele sofreria as consequências, mas nada estava perdido. Nada estava perdido. Porque alguém iria morrer no lugar deles. Eu fico imaginando uma cena. Deus apontando para a árvore da vida. E Deus dizendo o seguinte: Adão e Eva, eu criei esta árvore para que vocês gozassem de profunda alegria, de vida eterna. Mas esta árvore não será mais cedida a vocês. Vocês não terão mais o privilégio de se alimentar dos frutos que há nesta árvore, por causa do pecado de vocês. Mas se alguém, um inocente, se sacrificar, então vocês terão o privilégio de se alimentar da árvore da vida. Interessante é que a lição diz que, bem aqui nessa parte aqui, a lição tem um comentário muito interessante. Porque houve a necessidade de Deus não apenas fazer uma promessa, mas matar um animal. A lição diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. E aí a lição traz o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Sem o derramamento de sangue, o pecado não pode ser perdoado ou removido. Deus não estava cobrindo apenas a nudez de Adão e Eva, mas especialmente a pecaminosidade deles. E a lição continua: o altar do Éden, que deu origem às roupas de Adão e Eva, antecipava a morte de Jesus no altar da cruz, um sacrifício que deu a cada um de nós o manto da justiça de Cristo. Na paz de terça-feira, tempo, pensamento e ação, tudo isso está relacionado a Deus. E
quando você vê o tempo, pensamento e ação dentro no contexto da divindade, isso demonstra o amor de Deus pelas suas criaturas. Não é à toa que a Bíblia ela menciona 400 vezes a palavra altar. E a primeira referência explícita acerca do altar está em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando Noé, após sair da arca, ele traz diante de Deus um animal, 2 pombas, rolinhas, e ele oferece em sacrifício. A Bíblia diz que o cordeiro ele havia sido morto desde a fundação do mundo. E como isso se deu? Porque Deus havia estabelecido o plano da redenção e também o sacrifício apontava para a morte do unigênito Filho de Deus. Ellen White diz o seguinte, no livro A Verdade sobre os Anjos, página 18. Diante de Deus, todas suas obras são conhecidas, e desde eras eternas, o concerto da graça, favor imerecido, existiu na mente de Deus. É conhecido como um concerto eterno, pois o plano da salvação não foi concebido após a queda do ser humano, mas ele foi guardado em silêncio desde os tempos eternos. Agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Então, Deus havia estabelecido o plano da redenção e no momento certo ele revelou, e no momento certo este plano foi concretizado por meio do unigênito Filho de Deus. Ou seja, para nós compreendermos perfeitamente o plano da redenção, primeiro nós precisamos observar. Ou seja, assim como Adão e Eva tiveram que observar a morte do Cordeiro para entenderem o sacrifício do Filho de Deus, hoje que temos a compreensão mais ampla acerca desse sacrifício, precisamos estar com os olhos abertos e com os olhos fixos no Evangelho. Precisamos observar, precisamos estudar, precisamos entender o Evangelho da cruz. E não apenas observar o Evangelho da cruz, mas obedecer, se submeter a este Evangelho. A lição diz o seguinte: altares são lugares de sacrifício. Algo precisa morrer se desejamos viver em comunhão íntima com Deus. Para Adão e Eva, o animal precisou morrer. Para mim e para você, o Filho de Deus precisou morrer. E para que o nosso relacionamento seja restaurado, precisamos sacrificar muitas coisas. E que coisas são essas? Você me pergunta. O nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro e o nosso templo. Ou seja, estas 4 coisas precisam ser entregues. Precisam ser entregues por completo a Jesus. Só assim iremos desfrutar de uma comunhão íntima com Deus. Ellen White diz o seguinte: Cristo fez um sacrifício para satisfazer as exigências da justiça. Que preço o céu teve de pagar pelo resgate do transgressor da lei de Jeová? Contudo, essa santa lei não podia ter preço inferior. Em lugar de se abolir a lei para que esta poupasse a humanidade caída em sua condição pecaminosa, ela foi mantida
em toda a sua santa dignidade. Em seu Filho, Deus se ofereceu para salvar da perdição eterna todos os que nele creem. Senhor, meu Deus e Pai, que possamos, Senhor, crer no Teu Filho e sermos obedientes à Tua palavra. Que venhamos, Senhor Deus, sacrificar aquilo que tem tomado o nosso tempo, aquilo que tem tomado, Senhor Deus, todo o nosso ser, toda a nossa atenção, para que desfrutemos de uma comunhão íntima contigo, Senhor. Esteja conosco, esteja com este jovem que está orando comigo, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: adoração de volta ao altar.